Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Tudo bom? Ai, ai. Depois, Davi Paixão. Bom dia. Ah, tá. Pode dar. Oi, tia, tudo bem? Oi, tudo bom? Bom dia. Ai, meu Deus, você é mania de me chamar de tia. Você vai na escola? Você vai pra Oi? escola? Você vai Quê? pra escola dar aula? Pra Vou. escola? Fui Vai? convocada. Ah, Por legal. quê? Não, é pra saber, porque daí eu acho que eu vou. Não sei. Ah, tá, mas você sabe que o dia que você for para a escola, você tem que assistir aula online no final de semana, né? É? É, porque a gente não Não vai vai usar ser mais apostila. conteúdo? A gente não vai usar apostila na escola. Então, se você for, por exemplo, na sexta-feira para a escola, as aulas que você teria online tem que fazer no sábado ou no domingo, para compensar o dia que você foi. Vai ser complicado. É, então, você tem que pensar Pensando bem. assim, não quero ir, não. É, então, porque só vale a pena se, né, lá não vai usar apostila. Em nenhuma matéria a gente vai usar apostila, O entendeu? que a gente vai fazer lá, então? Ai, como é que eu vou dizer? Sociabilização, Uhum. retomada. Fazer vocês voltarem Ah, para a escola para matar a saudade da escola. tá. Eu queria ir mais por isso, pra ver as pessoas, tá ligado? Nem todo Nunca mais mundo vi os vai, meu filho. professores. Nem Eu todo mundo sei, vai. velho. Só vai, acho que, uma minoria. Da tua sala, acho que não vai muita gente, não. Não sei nem. É, eu vi lá que mandaram um vídeo lá, que foram só São só, de vocês, umas só seis 4 pessoas. pessoas que vão. Hã? Só 6 pessoas. Só que quem for depois tem que assistir aula online em casa depois. Maria Clara tá Ah, gripada? Ô, pecadilho. É uhum. isso aí. É o seguinte, eu vou fazer uma coisa, deixa eu ver. Tem 15 pessoas. Eu vou abrir o áudio de vocês manualmente, porque para não tomar susto de invasão. Então, de quem eu abrir o áudio, que eu liberar, se abrir, não desliga, tá bom? Tá? Oi, professora, tudo bem se fazer um pouquinho de barulho? Pode. Que barulho que vai fazer? De carro passando. Ah, de carro passando aqui também faz. Isso é normal. Oi, tia. Oi, tudo bem? Oi. Eu não Não quero pode fechar o áudio? outro que vocês podem se desmutar e mutar, porque vai que um chatonildo entra e bagunça a aula e me deixa doidinha da vida, tá? Acho que não tá mais acontecendo isso, tá? Tá? De vez em quando Tá aparece, ainda? acontece. Quando eles esperam a gente ficar Ele bem fica. distraidão, É. Às vezes entendeu? fica gravando vídeo no YouTube, eu fico vendo eles Então. gravando Aí, vídeo em no vez YouTube. de. É coisa de quem não tem o que fazer, concorda comigo? Uhum. Sim. Né? Sim. Então, a maioria aí de vocês eu deixei, se quiser que eu libere, avisa no chat, apesar que a maioria eu já consegui liberar, tá certo? Então, se quiser, quem abrir o microfone, deixa aberto, tá bom? É o seguinte, a aula de hoje é sobre um instrumento padronizado de medir alguma coisa que nem todo mundo tem em casa, mas tem algumas mães que usam para medir farinha de trigo, apesar que hoje em dia tem tanta coisa que pode ser usada para Um fazer copo? isso, Um copo de copo assim de medida, medida. né? Cadê? Oh, meu Deus, quando eu quero, a danada some. Davi, já deu para perceber que eu tô com a blusa da escola, né? Porque saindo dessa aula eu vou para a escola. Bom, é o Ah, seguinte, tá. eu vou me colocar na tela, Davi, sai da minha tela. O que é isso? Balança. Ok, é uma balança digital. Essa daqui é uma das mais simples, tem, né? Essa daqui é uma das mais simples, baratinhas de se usar em casa para medir massa de algumas coisas, tá? Tem, espera um pouquinho só, deixa eu pegar.
Fecha o óleo. Fone, alguma coisa do tipo, porque senão eu não posso ficar com o áudio aberto. Vai pra sala, eu vou ficar com... Vai pra Professora, quer que eu pegue a balança que eu tenho em casa? Não, não precisa. Eu só fui buscar outras coisas. Aqui, ó. Sabe o que é isso, né? Professora, a gente vai precisar de A alguma minha mãe coisa? também tem. Não, não vai precisar de nada. Só presta atenção, porque Tá. depois vocês vão ter que fazer o resumo. Vou prestar, deixa eu não comprar. Vocês vão precisar fazer o resumo das coisas, anotar no caderno, porque é matéria de prova do quarto trimestre também, tá bom? Bom, como eu estava falando para vocês, não precisa pegar nada em casa. Eu sei que algumas pessoas têm, tá? Bom, antigamente, quando não era fácil de ter isso aqui, as pessoas usavam um negocinho desse aqui. Deixa eu tirar aqui a parte de trás, que é propaganda. Esse aqui eu ganhei. Então, este aqui é um copo de medida, que mede líquido, né, ó. Líquido em ml, tá? Esse copo até essa marquinha mede 350 ml. Este outro serve só para farinha de trigo, tá? Só para farinha de trigo. Este outro mede em xícaras, uma xícara. Ah, tá. Tem xícara de chá aqui e xícara de café aqui. Então, uma xícara de café é meia xícara de chá. Quase metade, não é isso? Uma xícara de chá, 2 xícaras de café, 3, 2 de chá e 4 de café. Isso aqui é para medidas. Só que é diferente. Esse aqui, essa coluna aqui é só para arroz. E este outro aqui é para açúcar. Açúcar. Deixa eu esconder aqui a marca do negócio que eu ganhei. Então, só que esse copo serve para medir várias coisas, certo? Mas existem esse outro aqui, ó. Uma xícara que serve tanto para medir líquido ou coisa seca. Uma xícara que tem 240 ml, está marcado aqui, ó, 240 ml. É uma coisa parecida com essa. Essa daqui deve ser meia xícara, tá marcando 180 ml. Então, este aqui deve ser um terço de xícara. Deve ser um terço de xícara, 160. Não, um quarto, eu acho. É um quarto. Esse aqui é... Olha, gente, olha, tem tudo quanto é jeito. Eu tenho 5... Tem até de colher de sopa também eu tenho, tá? Guardado em algum lugar, tá? Mas este aqui, algumas mães usam para fazer, por exemplo, quem faz muito doce para fora, quem faz muito pãozinho, para ficar tudo igual, para quem vende, por exemplo, quando vende algum produto e precisa que todos os produtos tenham uma padronização, quando eu digo padronização, ter a mesma quantidade de algo. Precisa de uma balança para medir. Aí vem a minha pergunta: massa e peso é a mesma coisa ou são grandezas diferentes? Pensa antes de responder. Diferente. Devagar, hein? Eu quero saber se massa e peso têm grandezas, se são grandezas iguais ou diferentes. Escutei alguém falar diferente. Eu esqueci o que é massa. A gente estudou isso daí, eu acho que no primeiro bimestre. Só que eu acabei esquecendo o que é massa, mas eu sei que é diferente de peso. Muito bem, realmente é diferente. Então vamos lá. Eu não sei explicar essa diferença. Eu vou lembrar vocês. Massa representa quantas partículas tem um corpo. A massa é uma grandeza invariável. O que quer dizer uma grandeza invariável? Que você não vai mudar, tá? O teu corpo é desse jeito. Se você for para a Lua, se você for para qualquer outro lugar do espaço sideral ou do planeta, o teu corpo é o mesmo. Então, as partículas que fazem parte do teu corpo não vai mudar. Isso é massa. Agora, peso muda. Porque peso tem a ver com uma coisa chamada de campo gravitacional do planeta. Certo? Peso significa que é o resultado da força que o planeta exerce sobre o corpo.
Quando vocês estiverem no colegial, vocês vão aprender em física como calcular o campo gravitacional do planeta que você mora. Muito legal. Só que Professor, assim, rapidinho, repete o que é peso. peso é o resultado da força. Do planeta. Então, vamos lá. Peso é o resultado da força que o planeta exerce sobre o corpo. Parabéns, Clara. Tudo bem? Deu para pegar? A sua prova estava Vamos lá, fácil. repetindo. Peso é o resultado da força que o planeta exerce sobre o corpo. Todo mundo anotou isso? Repetindo. Peso é o resultado da força que um planeta exerce sobre o corpo. Ok? Massa é igual à quantidade de partículas ou moléculas que o corpo tem. Repetindo, massa é a quantidade de partículas ou moléculas que o corpo tem. Foi? Então, vamos lá. Se eu pegar... Vou abrir a geladeira. Se eu pegar... Deixa eu abrir aqui. Isso aqui é arroz. Vocês devem estar achando engraçado. A tia guarda arroz na geladeira. Eu guardo arroz na geladeira. Porque como eu não como muito arroz, se eu deixar no armário, depois o caruncho pega. Então eu guardo na geladeira. Ô, tia, mas esse arroz é diferente, né? Você comprou ele... Fala mais alto que eu não escutei. O carro passou bem na hora. Esse arroz, ele é diferente, né? Não, é embalado a vácuo. Ah, tá. É porque ele está embalado a vácuo. Esse aqui é um arroz basmati. Ele é um pouquinho diferente. Tá? Ele não fica diferente assim, gelado? Ah, não, gelado? Não, mas eu vou É cozinhar assim? ele. Eu guardo na geladeira para não pegar bicho. Sabe aqueles bichos de armário, caruncho? É, eu sei. Já Porque como eu não como muito arroz, se eu não guardar num lugar que não vai entrar bicho, ele estraga. Aqui, ó. Esse aqui é o arroz integral. Ele é redondinho, é diferente. Quando a embalagem a vácuo assim, ele tira todo o ar aqui de dentro e ele preserva as qualidades do arroz, tá certo? Tanto que ele tem o formato de um paralelepípedo. Lembra daquela aula de volume? Se eu quiser calcular o volume disso aqui, eu tenho que medir aqui, medir aqui, medir aqui. Aí, multiplicar as 3 medidas, eu tenho o volume. Tem um arroz que é muito bom para fazer risoto, adoro. Então, isso aqui, quando a gente põe na balança, né, vai medir a massa. Oi? Ah, é horrível, nojento. O caruncho é muito, muito nojento. É um bichinho feio. Não é não, tia. Eu não acho. Ai, mas ele come as coisas e estraga tudo. O caruncho estraga as coisas. Ele come, depois fica aquela farinhazinha. Quando você vai ver aquela farinhazinha, são as fezes do caruncho, sabia? Nossa. Você não sabia disso? Não. Quando você pega um arroz carunchado, alguma coisa carunchada, não tem um pozinho meio marronzinho junto? Não, nunca vi um pozinho. Você nunca viu? Eu nunca reparei. Então, o dia que você vê, repare, aquele pozinho marronzinho são as fezes do caruncho. Que ele comeu o arroz, deglutiu, fez a digestão e eliminou, entendeu? Por isso que quando a gente tem coisas que a gente tem que guardar na geladeira, né? Porque eu não como muito arroz, é só de vez em quando. E a farinha, nossa, a farinha é mó ruim quando você vê. Nossa, quando você compra farinha de trigo, ela é branquinha. Quando tem caruncho, ela começa a mudar de cor. Farinha também tem no caruncho? Oxi! Tem no feijão,
tem na farinha de trigo, tem no arroz. Eu acho que só não tem no açúcar e no sal. Macarrão também tem caruncho. Ele entra para comer as coisas. Quando você pega um macarrão, tá todo furado, significa que teve caruncho, passou caruncho por ali, se o macarrão tiver cheio de buraquinho. E não era para ele ter buraquinho. E vai ter pozinho junto, viu, filho? Bom, vamos voltar para o assunto da balança. Essa balança aqui, ela é simples de usar. Primeira coisa, não sei se vocês lembram. Tem que deixar a balança numa superfície reta, que se ela tiver assim, ela vai medir errado. Então, a balança tem que estar numa superfície plana e horizontal. Depois que você ligar o botão vermelho, tem que aparecer zerado aqui. Se não aparecer zerado, você tem que apertar esse botão aqui do lado, que é para zerar a balança. Mas antes disso, tem que verificar se está em gramas ou em onças fluídas. Onças fluídas é a medida inglesa, grama é a medida brasileira. Ó, tá vendo aqui no cantinho? Ó, Z, isso aqui é onças, tá certo? Isso aqui é medida inglesa, grama é medida brasileira, tá bom? Aí tem que fazer isso. Aí depois, se for uma embalagem fechada que nem essa daqui, tu vem aqui e coloca direto em cima do prato. Coloca direto em cima do prato. E na hora que você colocou, espera uns segundinhos, já aparece a resposta no visor aqui, ó. Já aparece a resposta certinha aqui no visor, né? Agora, e se eu quiser medir a massa de um líquido? Dá para medir a massa de um líquido? Vocês que estão com o microfone aberto, pode falar. Dá para medir a massa de um líquido? O que vocês acham? Dá. Como é que faz para medir a massa de um líquido? Você quer tentar falar? Pô, pode ser, eu acho que eu não sei. Tenta. Porque assim, no copo, quando você coloca água, ele fica mais pesado. Daí ele tem um certo tipo de massa. Daí, só que tipo, ele tem um volume definido, entendeu? Então, Daí, primeiro, se você colocar... o que você falou, dá para fazer também, mas o certo seria você fazer o seguinte. Tem umas balanças eletrônicas, porque essa daqui, ela é ligada através de pilhas. Então, ela não fica ligada direto na hora que você põe para funcionar. Enquanto você estiver usando, né, manuseando aqui o prato, que ela tem aquela acessibilidade, ela fica ligada. Mas se você deixa em cima da mesa e demora muito para voltar a usar, isso aqui desliga automaticamente, que seria para proteger, para economizar a energia da bateria da pilha. Energia da pilha, tá? Por isso que às vezes a gente tá medindo o negócio aí quando a gente tá, por exemplo, lá no laboratório, se a gente estivesse fazendo aula, dependendo do que vocês estivessem fazendo, se demorasse muito, a balança ia desligar. Aí na hora que você liga, né, o que você tinha feito antes já era, perdeu. Então, por exemplo, toda vez que você vai medir o volume de um líquido, como isso aqui não tem um prato, porque tem balança que tem um prato, diferente desse, que você encaixa assim, que você vai colocando as coisas dentro. Depois eu vou mostrar a fotografia. Essa daqui não tem. Então, se você vai medir a massa de um líquido, primeiro você tem que colocar o recipiente que você vai usar aqui. E aí assim, vai aparecer quanto de massa esse recipiente tem. Aí você tem que anotar ele. Tem que escrever em algum lugar. Mas, tipo, não alteraria um pouco o peso com o copo? Então, daí o que você vai Tem fazer? outra maneira? Tem. Aí, ó, isso se você for ligeirinho. Se você for ligeirinho, você vem aqui, não tem esse botão aqui para parar? Sim. Significa que você vai zerar a balança. Quer ver? Eu vou fazer isso. Deixa eu ligar. Ó. Quando coloca, dá para ver o número que aparece no visor? Não, tia, você colocou muito para baixo. Aí. Deu para ver? Deu. Tá marcando 36, não é isso? Então, se eu parar, vai zerar. Ó, vai aparecer o valor dele negativo aqui, tá certo? Então, se eu colocar de novo aqui, ele tem que zerar. Se não zerar, tá errado. Aí, se você colocar alguma coisa dentro do copo, ele vai medir o que... Então, esses 51 gramas refere-se ao que você colocou dentro do copo. Deu para entender? Porque se você tirar, tá zerado. Olha lá.
Deu para entender, gente? Então, Uhum. só que tem uma Entendi. coisa. Dependendo da experiência que você está lá fazendo no laboratório, Ana Júlia. Ana Júlia. Ah, Ana Júlia Duarte. Tá liberado, Ana Júlia? Olha a balança aqui, ó. Ela tem uma igualzinha a sua, Maria Clara. Ah, eu tô vendo. Eu tenho duas. Eu tenho essa e tenho uma outra de vidro. A minha de vidro é muito lindinha. Aquela eu uso muito raramente. Aquela outra que eu tenho, ela é inteiriça de vidro e então não tem perigo se cair alguma coisa aqui assim, tá? Ela é inteiriça e aparece o negócio aqui. Depois eu pego para mostrar para vocês. Essa daqui, tá? Então você pode zerar e colocar o que você quer e já sai a resposta aqui do que você pôs. Agora, se você demorar muito para pegar, colocar a quantidade de líquido ou grão de farinha de trigo aqui, se você demorar muito, se a balança desligar, você tem que saber qual é a massa do recipiente. Sabe por quê? Porque quando você liga a balança de novo, ela zera. Então, se você colocar isso aqui com a farinha, vai medir a farinha e o que tinha, a massa do recipiente mais a farinha. Por isso que você tem que saber qual é a massa para depois fazer a continha para descontar. Agora, se você não tiver muita preguiça de fazer continha, você tem que fazer o quê? Você tem que colocar isso aqui no prato, zerar a balança no Tari, tem que zerar a balança aqui nesse botão aqui, ó. Tem que zerar a balança aqui nesse aqui, porque a hora que você aperta ele zera, tá certo? Aí você vai e mede o que você quer rapidinho, tá? Agora eu vou mostrar várias balanças para vocês, tá? Quem tiver com áudio liberado, fica com áudio liberado. Quem quiser, depois eu libero, tá bom? Eu vou compartilhar vários modelos de balança. Opa! Tá. Essa balança que eu estou mostrando aqui para vocês é parecida. Oxe, por que? Ah, você fechou sem querer? Quem que fechou sem querer? Ana Júlia, tá aberto o seu. Ana Carolina, abriu o seu. Tá, vou compartilhar a tela de novo. Opa, consegui. Então, ó, pessoal, presta atenção. Essa balança que eu estou mostrando aqui é igualzinho a que eu tô usando, que eu tenho aqui em casa, que alguns de vocês têm. Essa parte que tá em cinza é o prato onde você vai colocar o que você quer medir. Mas tem que colocar bem no meio, não que se você colocar aqui na borda vai fazer diferença, não, nem tanto, mas se você colocar no meio é melhor, tá? Eu não liberei, Ana Júlia? Pera. Ana Júlia. Tá liberado, Ana Júlia, tá aqui aberto. Ana Júlia Salles. Pode desmutar, tá aberto. Acho que agora tá mutado. Agora, aperta o botão. Ah, celular. Ih, eu não tenho esse negócio de liberar celular, minha filha. Você vai ter que falar no chat mesmo, tá? Desculpa aí. Bom, eu liberei geral aqui. Eu tinha liberado a senhorita. Mas aqui no meu, mostra que o teu microfone... Deixa eu ver. Agora tá liberado, não tá, Ana Júlia? Ana Júlia? Agora tá liberado, não tá? Bom, aí essa balança aqui, a pessoa tem em casa. Essa daqui também é outra balança, só que é um modelo diferente. Você coloca um objeto aqui no prato, isso aqui vai sair do lugar. Essa régua aqui na frente, você vai mexer até equilibrar os pratos. Esse pino tem que ficar aqui no meio. Quando ficar aqui no meio, você vai contar o que você mudou de lugar e vai somar. Isso vai representar a massa do objeto. Ah, pera. A Ana Júlia Salles do sexto A. Pera. Minha flor. Desculpa. Ana Júlia Salles. Tem dois Ana Júlias aqui? Achei.
Liberou agora? Agora sim. Desculpa, minha flor. É que eu não Tudo sabia bem. que tinha duas de você aqui, eu não vi. E, então, olha lá, essa balança aqui é uma balança de comparação, que você coloca o objeto aqui, aqui você tem massinha padronizada para comparar. Aqui você coloca dois objetos para comparar, e se ficar em equilíbrio, significa que tem o mesmo valor de massa. Essa balança é parecida com aquela que eu tenho, a outra de cozinha, só que isso aqui é para medir a massa de uma pessoa. Olha que linda, você fica com os dois pezinhos aqui no meio. Meu tio tem, meu tio tem. Essa balança é Parente. muito linda. Não é linda essa É muito da balança? hora. Uhum. Então, antes de subir, tem que verificar que esse negócio está zerado. É que aqui alguém deve ter pisado e travado aqui só para tirar fotografia. Não tem que colocar... Ah, Matheus, não precisa colocar pilha, de repente precisa colocar uma pilha, por isso que ela não está funcionando. Essas balanças assim, precisa colocar pilha. Não Tá? precisa não, tia, não precisa. É, então, se não colocar a pilha, não funciona. Se deixar vazar a pilha, aí já era. Essa daqui todo mundo já viu no restaurante por quilo. E às vezes Mercado, também tem no mercado. vão No supermercado, no açougue, supermercado. na padaria também tem, né? Só que tem algumas bastante. que... Isso aqui no restaurante por quilo vai direto ligado no computador, que é para marcar, ou não está ligado no computador. Você coloca o teu prato aqui, mede a Pessoal. comida, só que presta atenção, quando vocês forem comer no restaurante por quilo, um desses dois aqui tem que estar com um número negativo, que é a massa do prato, ou, teoricamente, o peso líquido do prato. Senão, se não tiver negativo uns números aqui, o valor da massa do prato, você está pagando o prato. Então, significa que você pode levar o prato embora depois, né? Então, quando vocês forem, por exemplo, no sorvete por quilo, a menina, quando vai medir a massa do sorvete que você está comprando por quilo, ela tem que colocar um recipiente igual para zerar, para depois medir o sorvete que você está pegando, porque senão você vai estar pagando o prato e o sorvete, a tacinha, essas coisas, né? Essa daqui, ó, esse prato largo aqui é para colocar o que você vai comprar, geralmente bem no meio do prato, tá certo? Para não dar diferença. Se for dar diferença, vai dar uma coisa mínima, tá? Coloca no centro do prato. Isso aqui tem peixaria, açougue, supermercado. Um monte de lugar tem esse tipo de balança, tá? O funcionamento dele também é a mesma, só que normalmente lá nesses lugares, o fio dela está escondido, ela é elétrica, é direto na tomada, então ela não vai desligar do nada. Que nem essa balança aqui, ó. Essa balança, depois que você sai de cima dela, depois de alguns segundos, ela desliga. Agora, presta atenção, peso e massa são duas grandezas diferentes. Olha lá, essa aqui mede massa, mede massa. O que foi, Maria Clara? Deixa eu ler o que você escreveu. A balança pequena, professora, aquela que a senhora tem, Essa aqui? ela mede também quilo, não mede? Mede, só que depende. Você tem que olhar a capacidade máxima nela que está escrito em algum lugar. A minha vai até 10 quilos. A sua também deve ir até 10 quilos. Em algum lugar, se não tiver aqui na frente ou embaixo, tem que estar escrito até quanto de coisa que você pode colocar em cima, tá? Ou seja, você não pode sentar nela, que se você sentar nela, você estraga, que nem eu. Se eu sentar na minha balança, eu estrago, tá bom? Tá? Essa daqui é para medir a massa de uma pessoa. Esse aqui também não é para medir pessoa, é para medir comida, carne, qualquer coisa. Também tem uma capacidade máxima, deve estar escrito aqui, mas eu não enxergo o que está escrito aqui, tá? Tem o valor que ela aguenta, tá certo? Essa balança aqui, todo mundo que nasceu no hospital ou quando vai no médico, quando é neném, o médico coloca nessa balancinha, que parece uma cestinha, tá? Para medir a massa da criança. Tá certo? A criança fica aqui, ela pode balançar as perninhas, não tem problema. Pode tentar virar que não vai cair, porque ela tem o formato certinho para colocar a criança, e a criança, mesmo se mexendo, ela consegue medir, não vai dar muita variação. E depois também mede rapidinho, né? Outra balança aqui, essa daqui quem vai ao médico já usou. Essa daqui, Já. ó, deixa eu diminuir o tamanho dela. Assim, você
vai em cima dela, aí ela tem que ficar retinha. Tem que ficar retinha se você for medir a altura. Essa aqui não tem régua de medir a altura. Então, essa daqui não tem régua de medir a altura. Deixa eu ver. Não, não tem. Algumas tem. Algumas tem. Ah, tem sim, ó. Tá vendo esse negocinho aqui na frente? Ah, tem, Esse tem. caninho aqui? Isso aqui é para medir, deve ser para medir a altura também. Tá com cara. Pode ser que não seja. Tem algumas que tem. Essa daqui acho que não é de medir a altura, não. Aqui é assim, você sobe aqui você fica em pé aqui nesse prato, tá? Esse negócio vai levantar. Aí a médica vai mexer nesse maiorzinho, que aqui é de quilo, tá? Se você tiver 50 quilos, ela vai colocar aqui em cima dos 50. Se você tiver menos que 50, esse negócio vai ficar aqui embaixo, porque isso aqui quando você... Aqui tá no nível certinho. Quando você sobe, esse negócio fica aqui em cima. Ela fica torta, tá? Aí você mede aqui. Aqui, se tiver tipo 52 quilos e 100 gramas ou 200 gramas, aí mexe nesse pininho aqui. Esse pininho vai até 1 quilo de 50 em 50 ou de 10 em 10. Aqui tem de miligramas. Aí vai mexendo até isso aqui ficar reto. Quando ficar reto, você mede. Só que você tem que somar o valor que você tirou do lugar aqui, mais o valor que você tirou daqui. Tá certo? Isso aqui é uma balança comum. Tem médico que gosta mais dessa balança do que da balança digital. Porque a balança digital, dependendo do tempo, ela desregula. E essa daqui demora mais para desregular. E todas elas são fiscalizadas pelo Inmetro, para não dar diferença. Tá? Não é que fica bambo, é que ele mexe. É que nem esse prato aqui, que você tem essa balança. Tá? Lucas Sampaio, perímetro é a soma de todos os lados da medida, da figura. Ah lá, isso aqui é uma balança comum. Só que essa daqui não é digital, é de grama em grama e mede até 1 quilo, tá? Legal. Ó, essa aqui é diferente. Essa daqui tem casa que tem. Lá no laboratório tem uma dessa. Se a gente tivesse em aula, a gente usaria uma balancinha dessa para medir as coisas. Essa daqui é uma balança de precisão. Alguém sabe por que essa daqui, tá vendo, ó? Essa que tem uma casinha, por que ela é diferente desta outra aqui de cima, a primeira? Qual a diferença? Ó, essa daqui não tem a casinha. Essa daqui tem a casinha. Alguém sabe dizer por que essa balança tem a casinha? Ela seria para medir, não sei, quantidade de água? Não. É para fazer remédio, para não entrar impureza aqui dentro. Então, quando alguma pessoa está fazendo remédio, cápsula, aí mede aqui. Então, isso aqui é um ambiente fechado, para não ficar correndo ar, para não entrar com partículas de poeira. Então, para não entrar partículas de poeira, então você abre uma portinha, coloca o que você quer medir aqui, fecha e mede. É para não entrar impureza. Entendeu? Acabei de pesquisar, essa balança analítica. É uma balança analítica, porque ela tem a de calibração. Exatamente, é para fazer medidas precisas, coisas menores que 1 grama. Tipo miligrama, decigrama, essas coisas. Entendeu? Uhum. Tá? Essa outra aqui todo mundo já viu. Eu já vi, já. Você já viu aqueles caras que vendem mandioca na rua? Às vezes quando a minha mãe foi no mercado, ela colocava meio que o que ela pegava numa sacola e colocava o peso. Sim. Então, quando a tua mãe coloca a sacola, fica nesse ganchinho onde está esse pratinho aqui. Aí, quando você coloca alguma coisa pesada aqui, esse negócio levanta, fica torta. Aí você mexe isso aqui é chamado de massa padronizada, tá? Essa massa padronizada, você tem que movê-la na extensão desse braço, até isso aqui ficar reto. E aonde ela estiver marcando, vai ser a quantidade de que você está levando em quilos ou em gramas. Fala, amor. Essa parte que
que para ela ficar retinha é parecido com a balança que a gente viu. Sim, é igualzinha, mas ela é uma balança também. Só que é uma balança que a pessoa usa segurando na mão. Só que os caras são tão, não sei se você já reparou, quando você vai comprar mandioca, o cara faz tão rápido na sua frente que você não sabe se tem 1 quilo mesmo ou 2 quilos. Ele faz muito rápido, já reparou? Já. Eles fazem tão rápido, não sei, eles fazem tão rápido que dá a impressão que ele está engabelando a gente. Não é verdade? Então, essa daqui é massa de uma balança também comum. Por quê? Por que eles usam essa balança? Porque, imagina no carrinho de mão levar uma balança eletrônica, digital, uma balança eletrônica. Não tem tomada para o cara colocar a balança para medir. Então, eles usam esse tipo de balança. E tem essa daqui é bem antiga também, é para medir. Essa eu nunca vi. Não, essa aqui é bem antiga. Você coloca o que você quer aqui, e esses pezinhos padronizados você coloca no outro, e essa réguinha tem que ficar em equilíbrio. Quando ela ficar em equilíbrio, significa que você mediu corretamente. Certo? Uhum. Bem legal. Essa daqui, quando eu na casa dos meus pais tem, porque meu pai media remédio para dar para as galinhas, porque quando eu era criança, meu pai tinha uma granja. Então, ele media os remédios para colocar, para fazer preparação para as galinhas. Só que assim, não era uma galinha, não, eram muitas galinhas, tá, gente? A gente tinha a granja, criava pintinho e tudo. Tá? E essa balança é uma balança de comparação. Essa é uma das balanças mais antigas que se tem no mercado, tá? A mais comum que vocês... Essa daqui é para quem vende as coisas na rua. Essa daqui usa mais em laboratório ou farmácia. Essa aqui tem algumas casas. Essa daqui tem em algumas farmácias também. Só que tem algumas farmácias que tem esse tipo de balança, mas em vez de ser isso aqui, é digital aqui. Não sei se vocês já viram. Eletrônico digital. Já viram? Não. Qualquer farmácia já tem. Qualquer farmácia tem. Ah, é da farmácia, sim. Da farmácia, é. Esse aqui, consultório médico e hospital, restaurante, padaria, qualquer lugar que vende comida. Esse aqui, algumas casas têm. E esse aqui não é tão usado, mas antigamente era esse tipo que tinha na mercearia ou na quitanda. E esse aqui, algumas casas têm, tá? E aí, curtiram a aula de balança? Sim. Então, para que serve a balança? Serve para medir massa ou peso? Massa. Não pensa. Massa. Não pensa. Balança serve para medir massa. Pensa assim. Sabe por que o pessoal fala errado? Porque peso, eles usam a palavra peso no português usual do dia a dia. Mas cientificamente, a gente não usa a palavra. Quando a gente fala a palavra peso, a gente pensa em força que a Terra exerce sobre o corpo. Massa é a quantidade de partículas que o corpo tem. Deu para entender a diferença, gente? Sim. Tá? Então, não confunde mais peso e massa. Peso é resultado da força que a Terra exerce sobre o corpo. Tá? Peso é resultado da força que a Terra exerce sobre o corpo. Massa é uma coisa e peso é outra. Pelo amor de Deus, não confundam mais. Quando vocês forem fazer alguma experiência, você vai medir massa. Tá certo? Tá? Sim. Aquela que você coloca para colocar o braço, tem aquele aparelho lá é para medir a pressão, viu, filho? Ô, filha, Clara, aquela que você coloca o braço é para medir a pressão. Aquela que você fica em pé é para medir o peso. Então, tem gente que aproveita, além de medir a massa, não é o peso, desculpa, falando errado, para medir a massa do corpo em quilogramas. Quando coloca o braço dentro de um negocinho ali, é para medir a pressão da pessoa. Se Eu a nunca pessoa está com entendi. pressão alta ou pressão baixa. Ou pressão normal. Às vezes tem na farmácia e tem que pagar, né? Tem que pagar. Mas para medir a massa não precisa pagar, viu? É só subir. Só para medir pressão que paga. Tá bom? Sim. Sim? Bom, alguém perguntou o que é perímetro. Ó, gente, perímetro. Ai, eu me perdi. Eu. Perímetro é isso aqui, ó. Perímetro é a soma das medidas
Ó, essa medida, mais essa medida, mais essa medida, mais essa medida. Tá bom? Gente, Tchau, professora. tchau, um beijo, até semana que vem.